com um choque pesadíssimo entre Internacional e Palmeiras no Beira-Rio, passando pelo embate entre Leões no Barradão, confronto regional entre Vitória e Fortaleza, o confronto entre um Santos no seu primeiro jogo sem o Caixinha diante de um Atlético, duas equipes que buscam engrenar na competição. A quarta rodada do Campeonato Brasileiro já começa nessa terça-feira. Quem são os favoritos? Quem tende a levar melhor entre esses confrontos que ocorrem todos eles durante esse meio de semana? Vou trazer um pouco da minha avaliação sobre as tendências, o que eu estou esperando para essa quarta rodada e também traçar informações relacionadas a transmissões, onde você vai poder acompanhar a cada um dos jogos dessa quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Fique à vontade para palpitar também aqui nos comentários, para deixar a sua avaliação. Não sou o dono da razão, apenas vou trazer um pouco da minha avaliação do que eu acredito que tem uma tendência maior de acontecer, entre surpresas possíveis, entre favoritismos claros, como eu fiz nas 3 rodadas anteriores do Campeonato Brasileiro. Eu vou trazendo uma avaliação breve sobre as equipes e o que eu espero para cada um dos jogos. Começando a rodada e antes de dar sequência no vídeo, se possível, deixa o like, também se inscreve no canal e compartilha o link em grupos de amigos e torcedores. A gente está muito próximo de alcançar a próxima meta dos 7.000 inscritos. Quando você se inscreve, quando você deixa o like e também compartilha o link, isso faz com que eu traga ainda mais conteúdos sobre o futebol brasileiro por aqui. As principais divisões do Campeonato Brasileiro têm atualizações quase que diárias aqui no canal. Na verdade, diárias praticamente no canal. Bora lá falar sobre essa quarta rodada, né? Terminamos a terceira rodada no domingo, a gente piscou e já chega até a quarta rodada do Campeonato Brasileiro com alguns bons confrontos, tá? Sim, tem um Ceará diante do Vasco e como eu fiz nas rodadas anteriores, o sinal aqui em azul é o que eu trago os favoritismos e aqui o asterisco é o que eu falo de jogos que tendem a ser em aberto ou que eu acredito que tendem a ter um equilíbrio ao tom de uma tendência de empate. Mas assim, uma avaliação geral da rodada antes de traçar os favoritos. O Ceará jogando dentro de casa, voltando a jogar dentro de casa. Um Ceará que não atuou mal jogando no Alfredo Jaconi. Terminou sendo derrotado, mas não atuou mal. Assim como o Ceará não atuou mal também no Nabi Abichedi. Talvez tenham tido desenhos parecidos. Um Ceará que consegue criar alguma vantagem, mas que termina deixando escapar os resultados fora de casa. Esse é o segundo jogo do Ceará como mandante. O primeiro foi contra a equipe do Grêmio e conseguindo um bom resultado diante do Grêmio. E assim, avaliando prateleiras, dá pra gente colocar o Vasco numa mesma prateleira do Grêmio, apesar de ser um Vasco que vem de um grande resultado jogando na ilha, mas naquela oportunidade era um Grêmio também que vinha de bons resultados. Mas aqui, daqui a pouco eu vou traçar o favorito desse jogo, mas aqui tende a ter algum equilíbrio. Botafogo que assim vem de um resultado ruim no Campeonato Brasileiro e tem a condição de um Botafogo que no jogo da Libertadores, no último jogo do Botafogo na Libertadores, que venceu por 2-0, agora de fato fugiu a equipe adversária em que o Botafogo atuou contra, mas foi um Botafogo que não desempenhou bem, só conseguiu encontrar o resultado na reta final do jogo. Sim, naquela ocasião foi um Botafogo que não tinha força máxima, teve a estreia do Mastriani no comando de ataque, teve algumas peças um pouco mais alternativas, mas foi um Botafogo que deu um sinal de uma equipe que desempenhou um pouco abaixo e na rodada anterior terminou perdendo para o Bragantino. Então, encarando um São Paulo que ainda busca encontrar um caminho, traçar um caminho para bons resultados, um São Paulo que dá para dizer que tem o Zumbildia pressionado, mas que de acordo com a diretoria do Tricolor Paulista, ele está garantido até o clássico da quinta rodada. Aqui a gente tem Mirassol e Grêmio, vou falar um pouco sobre esse jogo depois, tá? Todos os outros, esses daqui também eu vou falar um pouco depois. Sport, que tem desempenhos melhores do que os resultados que apresenta, né? Um Sport que contesta muito fatores de decisões de arbitragem nas 3 primeiras rodadas e com razão, né? Você pode até avaliar o tom, mas as reclamações elas têm um fundo que dá pra gente colocar que tem minimamente uma lucidez contra um Bragantino que, vamos lá, né? Ganhou a rodada passada, mas tá longe de ser um Bragantino
que a gente crie uma expectativa alta e que desempenhe bem. Corinthians, que vem de um grande baque no Clássico diante do Fluminense jogando na Neoquímica Arena, o Fluminense no fator de um impacto do Renato. Internacional contra Palmeiras, e o jogo da rodada anterior do Palmeiras traz uma impressão boa, e o jogo da rodada anterior do Internacional contra o Fortaleza não foi bom, mas foi um Internacional bem mesclado. Então aqui inclusive se tem informações de um Inter que deve contar com alguns retornos. Flamengo aqui, depois de falar sobre esse jogo, aqui duas equipes que buscam recuperação, né? Tanto o Santos, recuperação não, né? Buscam entrar na competição, tanto o Santos como o Atlético. Vitória e Fortaleza, Fortaleza que chegou a desempenhar um tom melhor na rodada anterior, mas não conseguiu o resultado, e aqui um Cruzeiro jogando no Mineirão diante do Bahia. Bora lá falar sobre os favoritismos. Aqui, até pelo fator das justificativas que eu já trouxe anteriormente, aqui eu coloco um tom de favoritismo para a equipe mandante. Talvez favoritismo seja forte, uma tendência para a equipe mandante, mas eu coloco também um jogo em que eu acredito que está totalmente em aberto. Nada me surpreende em relação a resultado nisso daqui. Mas vejo a partir do desempenho do Ceará, a regularidade a partir do desempenho, o Ceará que dentro de casa pode usar bem esse fator Castelão. Botafogo e São Paulo, aqui, pela baixa que o Botafogo apresentou em relação a desempenhos nas duas últimas partidas, tanto em Libertadores como no Campeonato Brasileiro, eu entendo que é um jogo que está em aberto, mas ainda assim coloco uma tendência para a equipe mandante nesse confronto daqui. Mirassol e Grêmio, sim, é um Mirassol que, com todos os jogos, se tem um fator de, é o Mirassol, todo mundo vai passar em cima, todo mundo vai passar atropelando sobre o Mirassol. Mas não está sendo bem assim, né? O Mirassol conseguiu, apesar de um jogo com a intensidade muito abaixo do Bahia na rodada passada, mas o Mirassol, por exemplo, na rodada 1, que eu consegui acompanhar um pouco melhor, contra o Cruzeiro, foi um Mirassol que desempenhou bem, mesmo no primeiro tempo, quando saiu perdendo por 2-0. Então, é um Mirassol que não consegue encontrar lá grandes resultados, mas é um Mirassol que é competitivo. E um Grêmio que vem com alguma desconfiança, talvez as duas primeiras rodadas, talvez a rodada anterior do Grêmio, ela mostre de fato a real face do Grêmio para o Campeonato Brasileiro. Aqui, vou colocar um confronto em aberto, talvez um jogo que possa ter aí um fator de um empate, mas vou colocar um fator de talvez um Grêmio apresentando alguma recuperação. Se tem uma comissão técnica respaldada pela diretoria, vamos ver o que consegue apresentar. Sport e Bragantino, aqui eu acredito que a gente tem a primeira vitória do Sport na competição, e assim, talvez, por mais que o desempenho do Sport não tenha sido ruim nas 3 rodadas anteriores, e tenha de fato, tanto contra Palmeiras, como contra São Paulo, como também contra o Vasco. Não estou falando que se não tivesse os erros de arbitragem, o Sport iria vencer um desses jogos, mas até porque o jogo contra o São Paulo ocorreu um erro, mas o erro não influenciou no resultado. Foi o pênalti perdido pelo Calheri. Mas aqui, de fato, o Sport ele apresenta uma evolução. Quem acompanhou o Sport no Campeonato Pernambucano e em Copa do Nordeste vê claramente o Sport apresentando uma identidade de jogo, apresentando uma evolução rodada a rodada, contra um Bragantino que eu não consigo ver essa evolução toda. Corinthians e Fluminense em aberto, Corinthians que tem principalmente a partir da avaliação dos jogos de Sul-Americana e da pré-Libertadores, foi um Corinthians que decepcionou demais no Campeonato Brasileiro, até que vinha com bons resultados, mas aí veio o jogo passado em que o Corinthians foi engolido pelo Palmeiras na Arena Barueri, e tem um Fluminense com um impacto positivo da chegada do Renato, mas ainda é um Fluminense precisando ter evoluções coletivas. Aqui não sei muito o que esperar desse jogo na Neoquímica Arena. Seguindo aqui para os outros jogos no Beira-Rio, e aqui esse jogo tende a ser o jogo da rodada, principalmente pelo que o Palmeiras demonstrou de evolução na rodada 3 contra um Internacional que conta com alguns retornos, mas aqui não vou ficar totalmente em cima do muro, vou colocar uma tendência para o Inter, mas vou colocar também um fator de um jogo que não dá pra gente falar de um favoritismo absoluto, um jogo que está minimamente em aberto. Flamengo e Juventude vem desempenhando melhor
o Juventude vem desempenhando melhor do que eu imaginava. E eu venho acompanhando outras avaliações também. Inclusive eu gosto muito do canal do, acho que é Wallace Borges, posso estar errado sobre o sobrenome dele, mas é Wallace, que traz avaliações rodada a rodada, jogo a jogo, e assim, eu também via uma desconfiança dele sobre o Juventude, de fato que eu tinha, né? O Juventude no início do ano, e principalmente quando eu bato o olho para o elenco do Juventude, eu vejo um elenco talvez um pouco mais fragilizado do que o da temporada anterior. Mas assim, vem conseguindo desenvolver algo. Mas aqui é um jogo que se tem uma diferença clara de realidades diferentes. Enfim, vejo um Flamengo com uma tendência. Santos e Atlético. Aqui as duas equipes estão longe de convencer, e eu já esperava isso do Atlético, né? Por mais que seja um grupo mais forte, mas o Campeonato Mineiro do Atlético não foi bom, e aí pode-se avaliar, mas era um campeonato em que teve uma pré-temporada fora do Brasil, que o grupo foi se encaixando durante o estadual, mas o Campeonato Mineiro do Atlético não foi bem. E principalmente avaliando o desempenho, eu não estava esperando um grande início de ano do Atlético. Até entendo que vai evoluir, mas não estava esperando um grande início de ano. E aqui eu vou muito a partir do impacto da saída do Caixinha. Assim como houve o impacto da saída do Mano do Fluminense, eu entendo que é uma condição diferente, né? Assim, a saída do Mano ela foi muito mais turbulenta, mas entendo que aqui a gente pode ter um impacto e um Santos conseguindo um primeiro bom resultado. Vitória e Fortaleza, um clássico regional, não sei se dá pra gente considerar como um clássico, mas é um grande jogo. Duas equipes que o Vitória, né, por mais que não esteja tendo um bom início de campeonato brasileiro, teve bons primeiros jogos na temporada, vem gerando alguma desconfiança, mas aí também trazendo um ponto de um outro conteúdo aqui no YouTube que eu recomendo também. NE45, que é de Pernambuco, eu acredito, a equipe é de Pernambuco. Ela trouxe o recorte dos inícios de temporada, acredito que no raio-x de ontem, sobre inícios de temporada do Vitória. E o início de temporada de 2024 é parecido com esse início de campeonato brasileiro. Então acredito que ainda há um tempo de recuperação, não é esse desastre todo que parece. E aqui se tem um jogo que eu entendo como imprevisível. O Fortaleza demonstrou alguma evolução na rodada passada, mas muito a partir também de um Internacional que não veio com força máxima para o jogo no Ceará. Então aqui totalmente em aberto, e aqui eu coloco um favoritismo para o Bahia. Assim como eu acompanhei bastante o Campeonato Mineiro e não vi o Cruzeiro desempenhar praticamente nada, tudo bem, houve ali uma mudança na comissão técnica, a expectativa de uma evolução sobre a nova forma de jogar, sobre a nova comissão técnica, enfim. E o impacto das várias mudanças, né, de treinador, e que o próprio Gabriel falou sobre isso após a eliminação para o América na semifinal do Mineiro. Aqui, eu entendo que o grupo do Bahia é melhor, né? Não tem tantos medalhões, mas é um grupo que é melhor, é um grupo que consegue alternar mais estilos de jogo, apesar de não ser brilhante a nível de placar, a nível de resultado e também a nível de desempenho. É um Bahia que oscila em alguns momentos, mas é um Bahia que me convence muito mais do que o Cruzeiro. E avaliando duelos particulares que devem acontecer, eu entendo que é um Bahia que tende a levar melhor, mas não dá pra gente descartar um outro resultado, né? Eu entendo que a palavra favoritismo ela até pode ser utilizada aqui, mas favoritismo ele não quer dizer necessariamente vitória, né? Então triunfo nesse caso para o Bahia. Falando sobre transmissões, deixa eu até abrir aqui para trazer informações referentes à transmissão, abrindo aqui a tabela oficial da CBF, para a gente ter esse ponto das transmissões dos jogos diante de todas as possibilidades. Enquanto isso, deixa o like, se inscreve no canal e também compartilha o link, fique à vontade também para palpitar o que você tem de expectativa para essa rodada. Falando sobre transmissão, todos os jogos sendo transmitidos, todos não. Apenas Internacional e Palmeiras é exclusivo do Prime. Pelo Sport TV, todos os outros jogos são... Pelo Premier, na verdade, todos os outros jogos são transmitidos pelo Premier. Pelo Sport TV tem Ceará e Vasco e tem também Cruzeiro e Bahia. Pela Cazé TV e Rede Record
tem Corinthians e Fluminense, é o jogo da rodada da Record e também da KZTV. E pela Rede Globo a gente tem 3 jogos, só que aí são aqueles fatores divididos por regiões. Vitória e Fortaleza é um do jogo de uma das filiais da Globo. Tem também Santos e Atlético Mineiro. E também Flamengo e Juventude. Esses 3 jogos, a depender da região, eles serão transmitidos pela Rede Globo. Deixa um pouco da sua expectativa para a rodada, deixa também o joinha para mais conteúdos como esse. De fato, terminei deixando para trazer os favoritos, até por problema de logística aqui no canal, mas deixei para trazer os favoritos muito em cima do início da rodada, mas antes em cima do que nunca, né? Então tá aqui os favoritos da 4ª rodada. Fique à vontade para palpitar, fique à vontade para opinar. Deixa o like, se inscreve no canal e compartilha o link também. Até a próxima.